O Senado registrou hoje uma cena que jamais tinha sido vista na história da casa. Um grupo de senadoras da oposição decidiu simplesmente ocupar a mesa do plenário para impedir a votação da reforma trabalhista. E lá ficaram interditando os trabalhos durante mais de 6 horas. A sessão foi aberta pouco depois das 11 horas da manhã e estava sendo presidida pela senadora do PT, Fátima Bezerra. A oposição se revezava em discursos contra a reforma trabalhista. Perto do meio-dia, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, chegou para comandar a votação. Mas Fátima Bezerra e outras duas petistas, Gleice Hoffmann e Regina Souza, além de Vanessa Graziotin, do PCdoB, todas contrárias à reforma, se recusaram a deixar a mesa. Eunício insistiu com Fátima Bezerra para que ela saísse do lugar dele, de presidente da casa. Fátima fez menção de levantar, mas Gleice Hoffmann insistiu para que ela ficasse. Eunício, então, pegou o microfone que estava com Fátima e suspendeu a sessão. Está encerrada a sessão e não tem som enquanto não sentar a presença da mesa. Em seguida, a luz foi cortada, mas elas continuaram na mesa. Lídice da Mata, do PSB, se juntou às senadoras que pediram quentinhas e almoçaram ali mesmo. Fizeram transmissões do que estava ocorrendo usando os celulares. Durante a tarde, senadoras como Cátia Abreu, do PMDB, se revezaram na mesa. Deputados de oposição também apareceram. As senadoras disseram que só sairiam de lá com a garantia que fossem votadas mudanças no texto para obrigar que a matéria voltasse para a Câmara para uma nova votação, atrasando assim a sanção presidencial. A atitude das senadoras foi condenada por colegas de diversos partidos. O protesto não se faz dessa forma. O protesto você faz com manifestações dentro da regra democrática, com respeito às opiniões contrárias, mas não num ato de força, num ato de violência. Eu jamais imaginei, eu acho que muitos podiam imaginar, que uma cena como essa pudesse ser vista no Senado Federal. Não é assim que se faz política, não é assim que se tira o Brasil da crise. Nunca aconteceu isso, um desrespeito total aos que estão aqui e quisessem o seu mandato democraticamente. Afinal de contas, o que é que nós estamos querendo? Votar. Votar é a maior arma da democracia. Então isso é uma vergonha para o parlamento brasileiro. O nome parlamento vem de parlamentar, de falar, debater. Não é de chutar, não é de subir na mesa. Eu acho lamentável, triste e mais um gesto que arranha a democracia brasileira. É um gesto antidemocrático. Fora do plenário, o presidente do Senado criticou duramente a ocupação da mesa diretora, um episódio que jamais tinha ocorrido na história do Senado. Nem a ditadura militar ousou ocupar a mesa do Congresso Nacional. Isso não existe no regime democrático. Eu vou fazer um apelo. Se esse apelo não for atendido, eu vou fazer a reunião em alguma dependência dessa casa, mas não ficar sem reunião. Usando um outro microfone, ele fez um apelo. Eu vou dar 20 minutos para esse entendimento, se não tiver, eu reabro aqui os trabalhos, vou presidir os trabalhos em qualquer circunstância. Eu aqui não quero. Eunício deixou o plenário debaixo de gritaria e mais tumulto. Quando voltou, Eunício ocupou o canto da mesa, abriu a sessão e iniciou a votação sob protestos da oposição. Minutos depois, ele conseguiu sentar na cadeira de presidente. O senador José Medeiros, do PSD, entrou com um pedido para que seja apurado se as senadoras que impediram a sessão quebraram o decoro parlamentar. O requerimento tem 14 assinaturas e o presidente do Conselho de Ética tem 5 dias úteis para decidir se dá prosseguimento ou não. A reforma trabalhista dá força de lei a acordos entre trabalhadores e patrões, respeitando os direitos assegurados pela Constituição, como o FGTS e 13º. Permite que férias possam ser divididas em até 3 períodos. Acaba com a obrigatoriedade da contribuição sindical, equivalente a 1 dia de salário do trabalhador. Permite que intervalo de almoço possa ser reduzido para 30 minutos, diminuindo a jornada mediante negociação coletiva. E inclui a jornada intermitente, o trabalho em dias alternados ou por algumas horas, como o de trabalhadores de bares ou eventos.
E depois de quase 7 horas de interrupção nos trabalhos, o Senado finalmente aprovou o texto básico da reforma trabalhista. A repórter Cláudia Bontempo tem mais informações ao vivo de Brasília. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Bonner. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Olha, o senador Eunício Oliveira conseguiu sentar na cadeira de presidente às 18 horas e 45 minutos. A sessão já estava em andamento, o painel de votação já estava aberto. Daí em diante, a votação da reforma trabalhista prosseguiu, apesar de muita confusão. O texto base foi aprovado por 50 votos a 26. Neste momento, os senadores analisam os destaques, ou seja, as propostas de mudança. Se nada mudar, o texto já segue, então, para a sanção do presidente Temer. E para conseguir aprovar a reforma, o governo prometeu vetar alguns pontos e implementar mudanças por uma medida provisória. E a mais importante delas é a que prevê que o imposto sindical obrigatório não vai ser extinto de uma vez só, vai ser extinto de uma forma escalonada. Bonner, Renata. Obrigado, Cláudia. Boa noite para você.